Olá, 13 em cada 10 cidades mineiras já decretaram estado de emergência por causa da falta de água. São mais de 266 municípios e cada cidadão se vira como pode para preservar o pouco de água que ainda resta, se submetendo a rodízios e racionamentos. No Assembleia Debate de hoje vamos discutir a crise hídrica que assola Minas e o país. Quais os motivos da seca? Somente a falta de chuva ou os problemas de gestão dos recursos hídricos também ajudam a piorar a crise? Em que medida o comportamento do consumidor influencia nesse processo? Quais as expectativas de futuro e como o governo vem agindo para minimizar os danos à população? Para essa conversa, a gente convidou o deputado Paulo Guedes, do PT, a deputada Rosângela Reis, do PROS, e ainda José Nelson de Almeida Machado, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e o Gilson Queiroz, que é diretor de operações da Copasa. Então, fica com a gente, o Assembleia Debate está só começando. A situação da falta de água é grave, é o que alertam as autoridades. A gente vai ver agora como é que está a situação em alguns pontos do estado. Na Grande BH, apesar de não haver risco de desabastecimento, a Copasa informa que a seca já é a pior dos últimos 100 anos. O extenso período de estiagem reduz drasticamente o nível dos principais reservatórios que abastecem o estado. No interior, as medidas para minimizar o impacto da falta de chuva envolvem perfuração de poços, melhorias no sistema de abastecimento e apoio de caminhões-pipa. No sul do estado, cidades como Areado, Campanha e Conceição do Rio Verde já convivem com sistema de rodízio e captação de água por poços artesianos. Na barragem de Carmo do Cajuru, próxima a Divinópolis, o volume de água é tão baixo que, segundo a CEMIG, a barragem já não produz energia há meses. Cidades como Formiga, no centro-oeste, têm o nível dos reservatórios abaixo de 60% do esperado e não há condições para abastecer a população. Em Itapecerica, também no centro-oeste, além de medidas emergenciais, um decreto municipal proíbe o uso de água para lavar carros, calçadas e encher piscinas. A situação das cidades que estão localizadas nas regiões de clima semiárido é mais grave. No norte, vales do Jequitinhonha e Mucuri, quase todos os rios secaram e os efeitos são devastadores, como lavouras destruídas, gado morto e cortes em alguns serviços públicos. Bom, e é com esses dados que a gente começa a nossa conversa aqui, tentando traçar um raio-x e um diagnóstico da situação da seca e da gestão dos recursos hídricos no estado. Muito obrigada pela presença. Eu queria começar então com o deputado Paulo Guedes, que é de uma das regiões que sofre mais com a seca no país, né? Que a gente tem o norte de Minas, assim como o nordeste do Brasil. Eu queria que o senhor falasse como é que está a situação de momento lá, como que a população hoje está vivendo e como é que o senhor avalia essa seca em relação a outros anos também. Tem um dado importante que a gente precisa frisar, né? Houve e está havendo uma série de ações que está permitindo que o cidadão possa conviver com essa seca, né? E eu gostaria de destacar aqui os vários programas lançados no governo do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma, que são programas simples, mas se não tivesse essas tecnologias, como as cisternas de captação de água de chuva, os sistemas simplificados de abastecimento, as pequenas barragens, hoje nós poderíamos dizer que essa região estaria com um grande índice de retirantes. E apesar de estarmos na maior seca dos últimos 50 anos, nós não temos retirantes da seca nesse período. Primeiro, porque o governo federal, em parceria com o governo do estado, né, quero frisar aqui que essas ações aconteceram no governo anterior, né, e que colocou muitos recursos à disposição do estado através do sistema Sedinor-Idene, da Copasa, e juntos nós fizemos uma série de ações que está amenizando essa questão da seca. Não resolve, porque a seca realmente, as imagens ali já diz tudo. Você tem imensos prejuízos. Mas a instalação de mais de 100 mil cisternas na região, né, amenizou muito essa questão, porque as pessoas ainda têm água para beber. Porque nas outras épocas de seca, as pessoas não tinham água nem para beber. Então, as pessoas só tinham uma solução: mudar. Então, você tinha inúmeras famílias, milhares de famílias, deixando suas pequenas propriedades
e tendo que ir morar na cidade, ir para São Paulo, para Belo Horizonte, e a pobreza aumentava muito. Mas graças a Deus, com as políticas públicas que aconteceram nos últimos 15 anos no Brasil, com apoio à agricultura familiar, com o Pronaf e com essas ações de combate aos efeitos da seca, a gente está conseguindo resistir. Mas é preciso fazer muito, porque se essa seca se prolongar, né, a gente espera que esse ano chova bastante, porque o prolongamento dela, aí sim, trará prejuízos incalculáveis para a nossa região. Eu vou passar aqui a palavra para o Gilson Queiroz, que é da Copasa, só para o senhor explicar uma coisa para a gente. O deputado fala que é a pior seca dos últimos tempos. A gente tem ali também no dado no VT que em Belo Horizonte é a pior dos 100 anos, na Grande Belo Horizonte. Isso vem se agravando e a longo prazo a gente vai ter uma situação mais crítica ainda? É importante a gente destacar o seguinte, que a percepção da seca, ela se dá quando começa essa ameaça do desabastecimento. É muito comum, o Nordeste convive com a seca, o semiárido convive com a seca desde sempre, né? Isso nunca foi chamado muita atenção. No momento que faltou água em São Paulo, aí esse assunto entrou na pauta. E foi importante que o deputado Paulo Guedes falou, porque é o seguinte, nós estamos percebendo a seca, porque está faltando água em Montes Claros, está faltando água em Belo Horizonte, faltando água em cidades, Paracatu, cidades grandes. Mas nós temos inúmeras pequenas localidades no norte de Minas, igual lá na região do próprio deputado, Patis, São Francisco, assim, localidades rurais dessas cidades, que estão convivendo com a seca e isso está se agravando, porque são 6 anos ou 7 seguidos de redução da pluviometria. Do índice de chuva. Então, isso é um problema, um dos problemas da seca, né? Agora, por que os rios estão secando? Por que não está chovendo? Né? A mudança climática é a única responsável por isso? A gente entende que nós temos algumas questões que podem ser discutidas e implantadas para mitigar o problema da seca, que é exatamente a questão da ocupação do solo. Okay. Porque na hora que a gente fala de falta de água para abastecimento humano, nós estamos tratando de 10% da água. Porque nós temos lá 70% da água a agricultura está utilizando, 20% a indústria, desculpa. Tá certo? E só 10%. E é muito interessante que hoje nós temos inúmeras CPIs, né, pelo estado afora, as câmaras dos vereadores estão se manifestando, tem proposta, um pedido de um deputado aqui da Assembleia pedindo CPI da Copasa para resolver o problema. E a Copasa é usuária de água, assim como outros partícipes aí. E a gente precisa de abrir os olhos e verificar que a utilização ela tem de ser feita de forma parcimoniosa e nós temos de implantar ações que não são ações da companhia estadual, elas são ações da sociedade. A gente de todo o governo, de toda a sociedade, os principais usuários precisam de trabalhar mais para economizar água, implantar formas de irrigação mais econômicas, né? A gente precisa de começar a discutir essas questões todas. Doutor José Nelson, eu vou só passar para a deputada Rosângela Reis para ela também fazer um diagnóstico da região que a senhora representa, que é o Rio Doce, é uma bacia gigante, sofreu recentemente, né? Há 2 anos com a questão da mineradora da Samarco, do vazamento. Como é que a senhora, que informações que a senhora traz de lá? A crise hídrica, ela é um problema do nosso estado de Minas Gerais. E a falta da gestão dos recursos hídricos através das políticas públicas, ela se faz necessária através dos órgãos do Estado. É compromisso e responsabilidade dos órgãos e é compromisso da sociedade poder fazer o uso consciente desses recursos hídricos. Na nossa região, no Vale do Rio Doce, nós temos vivido também problemas sérios da crise hídrica nos municípios. Nós temos vivenciado os rios secando, as lagoas secando nos municípios, temos vivenciado os agricultores familiares que dependem da irrigação também com dificuldades dessa água ser irrigada.
Com o rompimento da barragem da Samarco, que prejudicou o rio, nós estamos tendo ainda problemas até no consumo dessa água, Paulo Guedes, lá no Vale do Rio Doce, que precisa ser retirado do rio a água para que possa fazer o tratamento e a população utilizar, né, fazer esse consumo dessa água. Então, nós temos vivenciado. A região foi mais prejudicada ainda, porque além de tudo isso que a gente falou, ainda tem... Claro, dois problemas, né? Dois problemas numa região só. Doutor José Enel, o senhor que é especialista aí na questão, como é que a gente explica, então, para quem está em casa, essa evolução da crise hídrica? E o Brasil vive alguma peculiaridade? Que eu lembro que o senhor fazia comparações com outros países que também vivem questões de seca. O que o senhor pode colaborar nesse sentido aí com a gente? Bom, em primeiro lugar, eu queria ressaltar que existe um grupo de hidrólogos que não deixa a gente pensar de maneira muito otimista com relação ao período, a pluviosidade, não. A chuva, né? O índice de chuva. Tá? Isso tem estimativas que essa crise deve perdurar até o ano de 2022. Tá? Uma linha de profissionais que pensa assim. Agora, muito bem, o que a gente coloca é o seguinte: a chuva que cai, vamos dizer assim, é um ato de Deus. Tá? E ela é influenciada por fatores globais, aquecimento global, e principalmente existe uma evidência hoje que está muito influenciada pelo esquentamento da água do Oceano Pacífico, que impacta aqui. Muito bem, mas isso aí é uma situação que não é governo local, não é poder legislativo, não é poder judiciário, não é executivo que vai poder, no Brasil, que vai poder trabalhar nisso. Mas aí onde que existe a margem para esse grupo, essas pessoas todas atuarem? É como que a água corre no solo. Então é aí que o Gilson levantou o problema de no solo e tal. E se você pensar, a distribuição da água no Brasil hoje, de consumo, é 70% para a agricultura, 20% para a indústria e 10% para abastecimento de água. Aí tem variações de um para o outro e tal, mas basicamente é isso. E por lei, o abastecimento público, que foi mais relatado aqui, né? Justo. O abastecimento público é claro que é o mais sensível, que as populações sentem mais diretamente. Abrir a torneira não tem vida. Não tem vida, não lava as coisas, a higiene, saúde pública, vai tudo embora. Né? Prejudica demais. Então a gente tem que trabalhar nessas questões. E aí existe na questão como que você pode fazer em termos de, assim, se a chuva vem menos ou pouca, quais são as providências que a gente pode tomar para a gente conviver com o problema, tá? Eu gostaria de fazer até um paralelo com alguns outros países, inclusive na Europa, é o exemplo que você está levantando aí, na Europa, a região mais árida do Brasil tem uma média histórica de 600 milímetros de chuva por ano, ou seja, se botar um metro por um metro, ele sobe 1 metro, então 60 centímetros de água que fica estocada, por isso que inclusive chama semiárido, não se chama região árida do Brasil, tá? Mas se a gente for comparar, por exemplo, o sul da Espanha e Portugal, é 1/4 desse valor. É 150 milímetros por ano. Em Israel é 100 milímetros por ano. Às vezes nem isso não acontece. Agora, então, a gente tem que aprender a conviver. Assim, ficou evidente agora, claro que a gente espera que vai retomar e tal, as condições de abundância e tal, mas a gente tem que aprender a conviver com essa realidade. Então, muito bem, quais são providências que podem ser tomadas? Primeiro, a nível da agricultura, tentar trabalhar, evitar as erosões, recuperar a produção de água, estocagem. Existem programas do governo do estado aí, pagamento por serviços ambientais, o PSA, existe um recurso para isso, para os fazendeiros que protegem as nascentes, ou seja, eles delimitam uma área da propriedade dele para não usar, para recuperar e recuperar a nascente. Então isso permite infiltração, evitar erosões. Do ponto de vista do saneamento, abastecimento público, e mesmo indústria, tem que pensar em reuso, as indústrias. A gente pode até dar um exemplo aqui, por exemplo, a Fiat tem um exemplo muito interessante. A Fiat só recicla 98% da água que ela processa. Ou seja, de cada 100 litros que ela processa dentro da fábrica, só 2 novos que entram.
Então, já é um procedimento interessante. A Usiminas, 95%. Isso do ponto de vista da indústria. Do ponto de vista urbano, a questão das perdas, a questão do esgoto. E é interessante que a gente ressaltar é que quando a gente está trabalhando na gestão de recursos hídricos, tem três macro-objetivos. O primeiro macro-objetivo é reduzir as vazões de inundação, catástrofe que acontece. Tá? O Rio Doce, eu morei em Governador Valadares e sei qual que é o significado disso, né, deputado? O segundo item é aumentar as vazões de base, ou seja, do período de estiagem, que também agora é a grande encrenca que está aí. E a questão da qualidade da água. Então, a qualidade da água se resolve com esgoto, o tratamento do esgoto. E o problema do abastecimento público, a gente tem que trabalhar principalmente tanto as perdas de água no sistema público, tá, quanto também a redução per capita, dos consumos per capita. Ok. Tá? Aí a gente, para ter todas essas ações que o senhor está colocando, imagina-se que precisa de investimento, precisa de dinheiro, precisa de recurso. E aí eu queria que a gente fizesse uma rodada sobre essa questão financeira. Deputado Paulo Guedes, o senhor pode falar principalmente porque a região do senhor quase que perde recursos importantes aí do governo federal, porque quiseram tirar alguns municípios da região mineira do semiárido. E parece que houve uma resolução aí a contento. Essa questão foi resolvida porque o governador Fernando Pimentel agiu a tempo, foi para a reunião dos governadores lá na Sudene e garantiu a permanência desses municípios na área mineira da Sudene. Mas houve uma tentativa, sim, de retirar municípios do norte, do Jequitinhonha e do Mucuri da área mineira da Sudene. Graças a Deus, a gente conseguiu resolver essa questão. Quero, inclusive, aqui agradecer ao governador por essa ação que a gente sugeriu, que ele fosse e acompanhasse mais de perto, e ele conseguiu reverter essa situação. Quero ressaltar aqui que está tendo vários investimentos, né, do governo do estado e programas que a gente está fazendo a execução que foram garantidos em 2012, na época do governo da presidenta Dilma, em 2010, na época do governo do presidente Lula, que são recursos importantes que estão sendo aplicados na região. Por exemplo, nós fizemos mais de 100, se juntar as cisternas feitas pelo IDENE, pela Codevasf, pelas organizações sociais, pelo DENOX, Minas Gerais tem mais de 110 mil cisternas, né? O IDENE e a Cidinor, em parceria com a Copasa, está executando um programa também de sistemas de abastecimento, com investimento de mais de 83 milhões de reais na região, que consiste em perfurar poços artesianos, tratar a água e distribuir para as comunidades, né? Além disso, nós estamos também, só com o programa de cisternas, foram investidos mais de 200 milhões de reais só através do sistema Sedinó e DENE, sem contar aí os investimentos que foram feitos pela Codevasf e por outras organizações. Então, eu acredito que Minas Gerais recebeu mais de 600 milhões nos últimos 10 anos para enfrentar essa questão da seca, com esses programas, o programa de cisternas, com o programa de abastecimento, de perfuração de poços, de pequenas adutoras, de pequenas barragens, né? Estamos executando ainda. Agora, de 2 anos para cá, esse serviço tem sido mantido exclusivamente pelo governo do estado, ou seja, o governo federal parou de passar repasses, ou seja, eles retiraram, ou seja, não renovaram os convênios para a continuidade do programa das cisternas. Nós estamos, inclusive, cobrando do governo federal, mas ainda não tivemos uma resposta nesse sentido. Da mesma forma, a gente não recebeu novos recursos para sistema de abastecimento. Nós temos um convênio assinado com o governo federal, com a Sedinó, de 100 milhões de reais para a construção de 962 pequenas barragens no semiárido mineiro. Esses recursos, desses 100 milhões, o governo federal passou apenas 1 milhão, ou seja, fica impossível você iniciar a execução com apenas 1% do recurso em caixa, né? Mas quero ressaltar aqui e agradecer as ações, né, do sistema Sedinó e DENE, e o governador Fernando Pimentel tem nos atendido nesse sentido. O ano passado nós executamos um programa, perfuramos 484 poços artesianos com recursos do estado. Essa semana o sistema Sedinó e DENE acabou de licitar, né, mais quase 300 novos poços que serão perfurados agora, nos próximos meses, e a gente tem procurado fazer de tudo para amenizar, além dos programas, né, de caminhão-pipa
E o governo do estado também está providenciando uma licitação, já está para ser concluída, para aquisição também de caminhões-pipa para ajudar os municípios, socorrer esses municípios com a entrega dos caminhões-pipa para os municípios. Vocês têm uma ideia, em 2012, o governo federal entregou para essa região máquinas, patrol, para carregadeiras, várias, e caminhões-pipa para todos os municípios do semiárido, que tem ajudado muito, porque com essa seca prolongada, Gilson, a cisterna não está suportando segurar água o ano inteiro. Mas a cisterna se tornou um projeto tão importante, porque mesmo se chegar agora no mês de outubro e não tiver água, de chuva ainda, ou seja, se a água do sujeito tomar e acabou, ele tem o reservatório para o caminhão-pipa chegar lá e abastecer ele. Então esse programa, é um programa que foi premiado mundialmente e que tem sido a nossa resistência a essa seca. Porque se não fosse o programa das cisternas hoje, nós estaríamos numa situação muito mais difícil. Ninguém suporta 7 anos de seca brava como a que nós estamos vivendo no norte do estado, no Jequitinhonha, nesses últimos anos. E aí, como disse aqui o nosso especialista José Nelson de Almeida, a gente não combina com São Pedro o dia que vai chover. Mas o governo precisa fazer as ações, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, em Montes Claros, racionamento que nunca tivemos no passado, né? E às vezes as pessoas começam a criticar a Copasa, a criticar o governo, né? E eu queria fazer aqui uma defesa das ações, porque muita gente diz assim, faltou planejamento. Faltou, mas o planejamento ele é feito a longo prazo, né? Então esses planejamentos a gente tem que cobrar o que deixou de ser feito nos últimos 30 anos. E se você não resolve, por exemplo, o que a Copasa deixou de fazer nos últimos 30 anos em Montes Claros, que se faça em 2. Precisa de ter projeto. Então eu quero aqui já agradecer o Gilson e a diretoria da Copasa, que tem se preocupado, né? É óbvio que nós estamos prontos para enfrentar as críticas, mas a Copasa, pela primeira vez nesses últimos 30 anos, teve a coragem de pelo menos falar, não, nós vamos fazer um enfrentamento, nós vamos colocar recurso para enfrentar essa questão de Montes Claros. E estamos colocando, através dessa adutora, que vai ser feita até o Rio Pacuí, num primeiro momento, para que a gente já possa garantir que no ano que vem tenha água nesse período crítico em Montes Claros, e depois a Copasa vai investir mais 190 milhões para que essa adutora chegue até o Rio São Francisco. Aí sim eu vejo como uma medida definitiva para resolver o problema de água de Montes Claros. Eu acho que nós temos que trazer a água do Rio São Francisco para Montes Claros e defendo também que outros projetos sejam pensados na região, como por exemplo pegar a água do Rio São Francisco para Brasília e de Minas, para levar para São João da Ponte, Vazerlândia, Biracatu, Patis, Lontra, Japonvá e Mirabela. São municípios do entorno de Montes Claros que não tem nenhum rio que está nesse momento correndo água. Todos secos. Então eu acho que a gente precisa pensar projetos grandes agora. Então eu aproveito a presença do Gilson aqui para fazer essa cobrança, para que a Copasa possa fazer esses projetos e que a gente possa começar a correr atrás dos recursos. Nós sabemos que o dinheiro está pouco, mas a gente precisa priorizar esses projetos para não acontecer o que aconteceu nos últimos 30 anos. Ou seja, nós tivemos um período de bonança no Estado, mas os governos passados preferiram construir cidade administrativa, fazer outras coisas e não se preocupou com problemas importantes como investir no abastecimento de água de Montes Claros. E o governo do Estado está investindo agora. Tá. Deputada Rosângela quer fazer uma parte, que a gente daqui a pouco tem que chamar um intervalo. Ok. Pode falar. Como medida compensatória, pela tragédia que houve em vários municípios diante do rompimento da barragem, e que houve o desastre e poluiu, acabou, né, matou o nosso Rio Doce, tem-se um recurso da Fundação Renova e que esse recurso, os municípios estão fazendo os projetos para a construção de ETs e ETA para que possa ser instalado nos municípios. Então, esse é recurso estadual? Esse é recurso... Esse é um recurso da empresa Samarco, tá? E que repassou para a Fundação Renova, e essa fundação ela está fazendo, né, recebendo esses projetos e está fazendo a gestão desses recursos. É como se estivesse também se redimindo aí da questão
do prejuízo que foi causado ao rio, né? Isso, diante desse prejuízo ambiental, nós esperamos o quê? Que tenhamos essa contrapartida realmente, que os municípios possam receber esses investimentos e esperamos também que tenham lá nos municípios que chegue esse abastecimento da água. Sabemos da importância que é da Copasa também, para que ela possa entrar mais nesses municípios, né? Os poços artesianos foram furados em alguns municípios, houve também construção de ETA, de imediato no Distrito Perpétuo Socorro, em Belo Oriente, e está acontecendo o abastecimento. Algumas comunidades mais carentes ainda estão sofrendo com essa falta d'água e com esse problema de não estar chegando a água tratada para eles, como a Ilha do Rio Doce, que está muito próximo de Ipatinga, mas pertence a Caratinga. Então nós temos vários outros municípios, como Naque, Periquito, Ipaba, que têm sofrido com essa falta d'água, com o abastecimento da água. Tá, eu vou pedir só a permissão dos senhores para a gente chamar o intervalo. Okay. E no próximo bloco eu vou querer que o Gilson da Copasa também nos explique, respondendo a questão da deputada sobre alguns municípios do Rio Doce e também das outras regiões, que a gente falou muito do norte, né? Acho que a gente tem que falar também de outras cidades, de outras regiões do estado que estão sofrendo com essa falta d'água, com racionamento e tudo mais, tá? A gente faz um breve intervalo, voltamos já já.